paz do Senhor. Vou ler o Salmo 119, versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Como Deus é maravilhoso, que de tantas adversidades, Deus nos diz que Ele é o refúgio, que Ele é o nosso escudo e que Ele cuida de nós também. E a palavra dele é sincera e fiel, pois devemos confiar e termos esperança em meio às tribulações. Deus está conosco todos os dias. Devemos invocar o nome dele e ele ouvirá nosso clamor. Obrigada, Senhor, pela indiferente forma de levar a tua palavra, mas que chegue até nós. E que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia. Amém. Boa noite, pessoal. Que bom que a gente está aqui juntos para termos esse momento de culto a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, se aconcheguem para nós ouvirmos da palavra, nos fortalecermos, nos orientarmos juntos. Obrigado também a Cleide pela saudação. Nossa ideia é sempre em cada domingo ter uma pessoa diferente da comunidade nos saudando, justamente para a gente matar um pouquinho da saudade de nós nos vermos. Talvez você não esteja vendo, mas nesse momento tem uma série de pessoas que está junto com você adorando a Deus. Bom, muito bem. Nós vamos cantar agora 2 músicas em sequência que vão falar justamente do nosso tema. Faz bem aprender a descansar. São 2 músicas que vão falar de que nós podemos descansar em Deus. Acompanhe aí junto com a gente e cante junto. Teu nome é santo.
Orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado que a gente pode descansar, sabendo que Tu és Deus, de que Tu cuidas de nós, de que todo o controle está nas Tuas mãos.
Senhor, que essa seja uma noite onde nós podemos nos refazer em Ti, refazer as nossas forças. Que Tu possas, Senhor, nos animar, que Tu possas trazer esperança para corações desanimados, que Tu possas trazer forças para corações cansados, que Tu possas, Senhor, trazer leveza para corações que estão pesados. Que nós possamos sair daqui realmente renovados, orientados e transformados por Ti. Fala ao nosso coração, Senhor, profundamente na nossa alma. Em Teu nome, amém. Muito boa noite, pessoal. Vamos ter o nosso momento de palavra agora, de ouvir da palavra do nosso Deus, conversar sobre a palavra dele e o que ele tem a nos dizer nessa noite. E nós estamos falando ao longo desse mês, como vocês sabem muito bem, da temática Faz Bem, atitudes que deixam o nosso coração mais leve. E, de fato, a fé cristã deixa a nossa vida muito mais leve. De fato, relacionar-se com Deus nos leva a ter posturas, ter uma vida muito mais leve. E também é assim com o nosso descanso. Está sendo projetado aí na tela para você, neste momento, a imagem da qual a imagem com a qual o Jorge conversou conosco na semana passada. E a pergunta que ele nos trouxe é: quando a vida fica pesada? E a resposta que ele nos trouxe: quando nós enfrentamos os nossos dilemas sozinhos. E por isso ele nos falou da importância de nós termos amizades profundas, de nós termos pessoas ao nosso lado e da importância de nutrir estas imagens. Só que a gente poderia acrescentar uma coisa aí, dentro da pergunta pela vida que fica pesada. Acontece que ela também pode ficar muito pesada para nós, quando nós não descansamos da maneira adequada. E esse é o assunto da nossa noite de hoje. Faz bem aprender a descansar. E já posso adiantar para você, na noite de hoje nós não vamos conversar sobre organizar a agenda, sobre ansiedade, sobre elencar prioridades na nossa vida. Isso, inclusive, já foi tema de outros encontros que nós tivemos aqui na Melk. Final do ano passado, tivemos a temática Como Virar a Página do Cansaço. Vale a pena você dar uma olhada lá, tem coisas bem legais naquele encontro. Mas na noite de hoje, nós queremos ver uma outra parte sobre descanso. E o que o descanso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Está sendo aí projetado para vocês, Caian está colocando para vocês neste momento, uma pesquisa feita pela consultoria Caos, em parceria com o Instituto Big Data. E no final do ano passado, no ano de 2019, eles fizeram uma pesquisa e entrevistaram pessoas e perguntaram, na opinião delas, qual é a palavra que melhor define o ano de 2019. E para o maior grupo de pesquisados, para o maior grupo, por uma resposta, quem ganhou foi a palavra dificuldades. A pesquisa constatou que na maioria dos pesquisados, dificuldades foi a palavra que resumiu o ano de 2019. E quem sabe, assim como eu, quando vi essa pesquisa, você também está pensando, falaram isso em 2019 porque não sabia o que estava por vir em 2020. Com toda certeza, o ano de 2020 está sendo o ano mais dificultoso que o ano de 2019. E se talvez estava sendo desafiador, talvez a sobrecarga de dificuldades já estava fazendo a gente ficar ofegante em 2019, talvez nós estamos agora no sentido cansados, sobrecarregados de dificuldades em 2020. Talvez essa é a situação da tua vida. Tu está sobrecarregado de dificuldades, tu está cansado. E por isso, na noite de hoje, nós queremos conversar sobre esse assunto. E a verdade é que nós nos cansamos. A nossa vida cansa, sim. Nós nos cansamos fisicamente, nós nos cansamos emocionalmente e também espiritualmente. Nós nos cansamos por causa do trabalho. Nós trabalhamos bastante.
De segunda a sexta nós damos duro. E talvez, nesses tempos de dificuldade, você também tem trabalhado no sábado. E talvez, se necessário, você está dando um pulo lá na empresa no domingo. Talvez você está cansado por conta de problemas pessoais, dos mais diversos tipos. Problemas que se assomam. Talvez até mesmo a saúde está sendo um problema pessoal. Talvez a preocupação com ela. Talvez você está cansado de problemas nos relacionamentos. A vida com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Talvez os colegas de trabalho. Talvez ali também se amontoam problemas e preocupações que cansam a tua vida. Talvez os problemas estão sendo financeiros. Afinal de contas, nós vivemos um tempo de pandemia, de crise financeira. E a pergunta é, será que eu vou conseguir dar conta de arcar com os custos, com as contas que eu me comprometi em pagar as parcelas? Será que a situação financeira da minha empresa vai se desenrolar, vai se desenvolver? E também você está cansado de sofrer injustiças, processos legais, no qual você está sendo injustiçado. Talvez aquilo que é teu direito não está sendo te dado. E quem sabe você está de saco cheio, para falar bem a verdade, com as injustiças que a gente sofre no nosso governo. Tanto o governo executivo, poder legislativo, judiciário. A gente se percebe injustiçado muitas vezes, ao ver um descaso das nossas autoridades. Acontece que nós adoecemos. Nós nos cansamos, perdemos o sono muitas vezes, e talvez aquele sono que devia nos revigorar, não nos revigora mais. A gente perde a paz, nós ficamos ansiosos e intensamente preocupados. Nós nos cansamos da vida. E talvez é assim que você está hoje, você está cansado da sua vida. Você gostaria de poder descansar. E talvez o seu desejo é poder dormir e não acordar. Talvez dormir por bastante tempo. Ou talvez nunca mais. Fato é que quando a gente cansa da vida, e a gente cansa mesmo da vida algumas vezes, a gente precisa encontrar no lugar certo. A gente precisa buscar por um descanso para a nossa vida. Descanso é sim um assunto que nós devemos nos ocupar. E ocupar no bom sentido agora, neste momento. Não ocupar como algo que nos cansa ainda mais, que é pesaroso, mas vocês vão ver que é um assunto de alegria, o que nós vamos conversar nessa noite. Por isso a pergunta, como encontrar descanso em nossa vida? E essa pergunta, talvez eu pensei em colocar como encontrar uma vida de descanso. Parece que descanso e viver a vida são duas coisas que não combinam. Afinal de contas, muitas vezes, viver a nossa vida é resumo de nos cansarmos. E por isso, na noite de hoje, eu quero convidar você para nós lermos na Palavra de Deus o Salmo de número 1. E esse é um salmo muito legal. Quem estuda o livro de Salmos percebe, e quem lê o livro de Salmos também, percebe que esse é um livro de sabedoria. É um livro de palavras sábias de pessoas que se relacionaram com Deus. E ele é o maior livro da Bíblia. E para quem estuda esse salmo, eles comentam que esse salmo que nós vamos ler hoje, o Salmo 1, é, digamos assim, um resuminho de toda a sabedoria desse livro, que é o maior livro da Bíblia. E na noite de hoje nós vamos ver o que essa sabedoria tem para nos dizer. O que a sabedoria da palavra de Deus tem para nos dizer. Por isso, Caian está projetando aí para vocês, nós vamos lê-lo na noite de hoje agora. Ele começa dizendo o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento,
nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O nosso salmo começa falando sobre ser feliz. Feliz é aquele que... E ele começa falando de uma pessoa feliz. E para a Bíblia, feliz, e nesse salmo aqui, não é apenas feliz de alegre, mas feliz é muito mais do que isso. Feliz pode ser traduzido como uma pessoa abençoada, como aquele que experimenta uma vida plena. Com toda a certeza, a pessoa de que esse salmista, a pessoa que escreveu esse salmo, está falando, essa pessoa feliz, ela é uma pessoa que vive uma vida da qual ela não se cansa. Uma vida que dá gosto em ser vivida. Uma vida de alguém que consegue viver, mas também consegue descansar. De tão feliz, esse feliz é um feliz que abarca e abraça todas as áreas da nossa vida. E é dessa pessoa que nós vamos conversar na noite de hoje. Porque essa sim é uma pessoa que vive e descansa. E por que ela pode descansar? O texto já vai nos contar. E para a Bíblia, essa pessoa é uma pessoa chamada de justo. E justo para a Bíblia é aquele que é perdoado por Deus. É aquele que ama a Deus por causa do perdão que foi recebido. Para a Bíblia, todo mundo é pecador. E ninguém merece nada de Deus. Mas a pessoa que reconhece o que Jesus Cristo fez na cruz é perdoado pelos seus pecados. A pessoa que reconhece, olha Deus, minha vida é cheia de pecado. Na minha vida eu transgrido, eu ultrapasso os limites, o jeito como eu vivo afronta todos os teus mandamentos, Deus. Me perdoa, porque eu tenho pecado na minha vida. Essa pessoa, a Bíblia diz que é o justo. E o nosso salmo está falando de que essa pessoa é feliz. E ele começa dizendo que é feliz esse justo, porque ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não partilha do mesmo modo de viver, não se assenta à roda dos zombadores, disse o nosso texto. De quem que ela está falando? Ela está falando das pessoas que não se relacionam com Deus. E esse, para o nosso texto, é chamado de o ímpio. Para a Bíblia, o ímpio é toda pessoa que é o contrário do justo. É aquele que não reconhece o seu pecado. É aquele que não chega diante de Deus e diz, olha Deus, Tu és Senhor. Tu és quem que deve governar a minha vida. E a minha vida tem sido de desobediência a você. O ímpio não consegue fazer isso. E feliz é a pessoa, diz o nosso texto, que não segue o conselho dessas pessoas que estão distantes de Deus. Que não imita a sua conduta, não imita o jeito de viver dessas pessoas. Não se assenta na roda dos zombadores, não se assenta na roda dessas pessoas. Também é feliz o cristão que age assim. E quem sabe você já conheceu a Deus, já se relaciona com Ele, e você procura não seguir o conselho das pessoas que vivem longe de Deus. Mas sabe, muitas vezes a gente se cansa porque a gente segue os conselhos das pessoas longe de Deus, sem perceber. A gente imita a conduta das pessoas que estão distantes de Deus, sem perceber. A gente se assenta na mesma roda que eles, sem perceber. E eu já vou explicar esse assentar-se na roda que o nosso texto fala. Mas antes disso, a gente precisa perceber que muitas vezes nós nos cansamos, porque nós lidamos com a nossa vida, não da forma como Deus quer, mas como o mundo diz que nós devemos lidar. A gente lida com o trabalho, da forma como todo mundo lida. E porque a gente acha que, porque o mundo nos diz que o nosso valor está no nosso desempenho, naquilo que nós alcançamos no nosso trabalho, no dinheiro que nós temos. Nós nos matamos de trabalhar. E nós simplesmente perdemos as forças, porque a gente trabalha de domingo a domingo.
Ou porque o mundo nos convence de que nós precisamos ter um padrão de vida, que na realidade não é o que nós necessitamos, é só aquilo que nós desejamos, ou que nós somos convencidos a desejar. E aí, para proteger, para manter esse padrão de vida que talvez nem é tão necessário, a gente sacrifica tantas coisas. Quem sabe as nossas forças físicas, nossa saúde emocional, nosso relacionamento familiar, o nosso casamento, tudo em prol do trabalho. E esse é só um dos exemplos onde nós somos influenciados. Às vezes a gente lida com o casamento da forma como outras pessoas lidam. A gente lida com relacionamentos, namoro, noivado, casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Não da forma como Deus quer. E a gente já vai conversar sobre isso. Mas como as pessoas que estão distantes de Deus fazem. E a gente pensa, todo mundo faz assim. Mas aí acontece que a Bíblia nos diz que assim nós não seremos felizes. Não que nossa vida não vai ter mais nenhuma alegria, mas o Salmo 1 diz que tem uma profunda alegria. Uma vida que não cansa, uma vida de abundância, aquele que não age assim. E isso é maravilhoso, essa promessa. Isso não é apenas só palavras bonitas, mas isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. De que se nós não agirmos assim, nós seremos genuinamente felizes. Por causa de Deus. E o ímpio, assentar-se à roda dos zombadores. O nosso salmista, a pessoa que escreveu esse texto, está nos dizendo, olha, assentar-se à roda, antigamente, era você se sentava na roda das pessoas que são iguais a você. Daquelas pessoas que você aprova o estilo de vida, você concorda com elas, você partilha dos mesmos pensamentos, é ali que você se assenta. E feliz é aquele que não age assim. Alguns cristãos usam esse versículo para se omitir da sua missão, de estar junto com pessoas descrentes e falar de Deus para elas. Não, ali diz para eu me separar dessas pessoas, então eu não vou nem chegar perto. Não é isso que esse texto está falando. Tá certo, gente? Indo adiante, o ímpio. Outro personagem, que nós já conversamos um pouquinho antes, é aquele que está longe de Deus. E, infelizmente, é a maior parte das pessoas desse mundo, às vezes, parece. Nós não podemos julgar o coração das pessoas, mas às vezes é o que nos parece. E estar longe de Deus, segundo o versículo 4 que nós lemos, é ser como palha levada pelo vento. Estar longe de Deus é como palha seca, que é empurrada de um lado para o outro. Conforme vem o vento, a palha, as folhas secas são levadas, como o vento quer. Elas não são viçosas, elas não estão presas em nenhum lugar, elas não têm mais vitalidade. Talvez você é assim como a Bíblia diz, um ímpio. Uma pessoa que não conhece a Deus e não se relaciona com Ele. Ou talvez você já se relaciona com Deus, mas é assim que você se sente hoje. Como palha levada pelo vento. Aonde os ventos sopram na tua vida, tu é levado. E os ventos têm soprado de tantos lugares que tu está cansado. Tu perdeu o teu vigor, como palha seca. E fato é que quando nós nos relacionamos com Deus, isso não precisa ser assim. Nós deixamos de ser palha levada pelo vento. Porque é feliz aquele que não é assim. A Bíblia nos diz, quando nós estamos longe de Deus, a nossa vida, por mais que tenha alegrias passageiras, momentâneas, por mais que a gente conquiste tudo o que a gente quer, ela sempre será como folha no vento, diz uma música, se nós não estamos junto de Deus. Não que Deus não queira que a gente alcance os nossos objetivos, tenha os nossos desejos, não é isso. Mas viver longe de Deus é ser folha levada pelo vento. E acontece que o nosso texto diz que o justo não é assim. Não é o caso da pessoa que se relaciona com Deus. O nosso texto diz que a sua vida não é orientada pela opinião das pessoas que estão longe de Deus. Não é pelos seus conselhos, ele não imita a conduta dessas pessoas, ele não se assenta à roda, mas na palavra do Senhor, essa pessoa medita dia e noite. Na palavra de Deus, nos propósitos de Deus para a vida,
para a nossa vida, para as orientações dele, para os mandamentos dele. Mandamento não é só uma ordem, mas mandamento é uma lei que procura cuidar de nós. Deus quer cuidar de nós com as suas orientações, como um pai amoroso. E o nosso texto nos diz que o justo medita nessa palavra dia e noite. Ele não apenas lê a Bíblia, não faz apenas disso um momento no seu dia a dia, mas ele reflete, ele lê e ele reflete no que ele leu. E enquanto ele trabalha, ele às vezes lembra disso e pensa sobre isso. Seja de dia, seja de noite, deitado na cama, junto da família, ele reflete sobre o que ele lê. E por isso o nosso texto nos diz, por isso ele é como uma árvore plantada na beira de águas correntes. Ter essa riqueza de vida que está falando aqui, é como ser uma árvore plantada na beira de águas correntes, que é totalmente o oposto de ser folha levada pelo vento. Uma árvore plantada na beira de águas correntes, gente, o texto nos diz, dá fruto no tempo devido. Ora, por causa do rio que a alimenta, ela frutifica. E a palavra de Deus, o próprio Deus é esse rio, que nunca termina de correr, uma fonte que nunca cessa. E se nós nos relacionamos com Deus, nós somos essa pessoa, essa árvore plantada na beira desse rio. E ali nós encontramos vitalidade, uma vitalidade que frutifica na nossa vida. E isso não são só palavras bonitas, eu repito, mas é uma promessa de Deus para a nossa vida. E o texto nos diz que ela frutifica no tempo certo. Relacionar-se com Deus significa que a nossa vida frutifica de uma forma maravilhosamente. Nós somos maravilhosamente transformados por Deus. Existe uma passagem em Gálatas 5:22, que vai ser projetada aí para vocês agora, em que resume o que acontece na nossa vida quando a gente se relaciona com Deus. E ela diz assim, mas o fruto do Espírito, ou seja, quando o Espírito Santo habita no nosso coração, quando nós nos relacionamos com Deus, Ele habita ali, o Espírito de Deus. E Ele frutifica a nossa vida. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, que nós estamos falando na noite de hoje, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus faz no relacionamento com Ele que a nossa vida frutifique em coisas maravilhosas. Por quê? Porque uma árvore plantada na beira de um rio, ela tem o que ela precisa para ela frutificar. Continuando, essa pessoa que se relaciona com Deus, esse justo, que é uma árvore plantada na beira de águas correntes, ele não murcha. E talvez aqui é o ponto que nós estávamos falando antes. Talvez é assim que você se sente hoje, murcho. Uma árvore murcha, que talvez não tenha conseguido frutificar da forma adequada. E Deus promete que nós frutificaremos conforme os frutos que Ele quer, não da forma como nós queremos, que na realidade é o melhor para a gente, ser do jeito de Deus e não do nosso. Mas Ele diz que não murcha. E talvez é assim que nós estamos hoje, cansados de viver, murchos, sem vitalidade. E aí a pergunta, onde encontrar vitalidade? Onde encontrar descanso? Ora, a árvore plantada na beira do rio, ela tem algo por dentro, debaixo da terra que a alimenta, que é aquele córrego que corre do lado dela. Na nossa vida também pode ser assim. Nós podemos encontrar força, descanso nesse Deus que habita no nosso coração. E se você está cansado, você se sente murcho, sobrecarregado de situações, você perdeu a vontade de viver, é ali que você deve procurar ajuda. É junto desse Deus. Por mais que uma árvore plantada à beira do rio enfrente a pior das secas, é impossível ela sofrer com falta de água enquanto o córrego estiver lá. Por pior que possa ser o sol, por mais destrutivo que possa ser o calor,
por mais castigante que for até mesmo os passarinhos em cima dela, se ela estiver plantada do lado de um rio, do lado de águas correntes, ela tem o que ela precisa. A mesma coisa é aquele que se relaciona com Deus. Relacionar-se com Deus para a Bíblia nunca foi sinônimo de que tudo vai ser perfeito. Mas ainda que as coisas são imperfeitas, ainda que muitas coisas dão errado, ainda que nós soframos, nós temos força que vem de dentro, uma força que vem de Deus, porque nós nos relacionamos com esse Deus, e Ele nos ama, e Ele promete que Ele estará conosco. E Deus é um Deus que é como um córrego, como um riacho de águas correntes, de uma fonte que não cessa. As fontes que a gente vê por aí, elas cessam. O nosso Deus não. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso a gente poder saber que no relacionamento com Deus, ainda que talvez a gente dê uma desanimada, uma entristecida, ainda que os problemas se amontoem, nós podemos ter descanso. Estava falando com o Jorge, uns dias atrás, sobre isso. E a gente estava conversando um pouco sobre esse tempo de dificuldade, que a gente tem passado tantas coisas, tantas preocupações. E em certo momento a gente está conversando, olha, é tão bom a gente conhecer as promessas de Deus para a nossa vida. Porque conhecendo as coisas que Deus quer de bom para a nossa vida, e vendo quão bom Deus é, a gente consegue ficar tranquilo, sabendo que a nossa vida está nas mãos dEle. E por mais que o futuro seja uma incógnita, por mais que eu esteja cansado da minha vida agora, ou aliás, eu estar me cansando, eu sei que em Deus eu tenho descanso. Seja com o cansaço de agora, seja com a minha preocupação sobre o futuro. Também quanto a essa, Deus me permite descansar. Por fim, o nosso texto diz que tudo que o justo faz, ele prospera. E aqui talvez alguns diriam, não, Deus vai fazer você prosperar. Você vai ter tudo aquilo que você deseja. Olha, a Bíblia promete prosperidade, dinheiro, sucesso. Não, não é isso. Prosperar aqui, tudo que ele faz, ele prospera. Ele prospera porque ele está na presença de Deus. Ele prospera conforme Deus acha próspero e não nós. Ele prospera não para o próprio bem, mas para o bem dos outros. E agora o relacionamento profundo que ele tem com Deus, ele também quer fazer prosperar nos outros, para o bem dos outros. Ele quer que esse relacionamento aconteça, essa felicidade, essa abundância de vida também aconteça na vida de outras pessoas. É esse tipo de prosperidade. Aqui vem de Deus, aqui é para os outros. E não é aquela prosperidade que serve apenas para vir de encontro aos nossos interesses. Como encontrar descanso em nossa vida? Foi a pergunta que nós conversamos há pouco. Ora, a resposta é simples. Numa frase ela fica simples. Viver cada vez mais próximo de Deus. Olha só o que o Salmo 23 diz. Muita gente tem uma Bíblia aberta no Salmo 23, salmo conhecidíssimo, e olha o que ele diz. O Senhor é meu bom pastor. Ele começa dizendo, o Senhor é um bom pastor. Deus é um bom pastor. E esse bom pastor, ele protege as suas ovelhas, seja nos pastos verdes, nas águas tranquilas, no vale da sombra e da morte, ou diante dos inimigos. No versículo 6, depois de passar por esses 4 lugares, a pessoa que escreveu o Salmo conclui, sei que a bondade e a fidelidade de Deus, no caso, me acompanharão todos os dias da minha vida. Viver próximo de Deus é poder descansar, porque nele nós temos um bom pastor, que independente a fase de vida, independente se é pasto verde, se é água tranquila, se é vale de sombra, vale das sombras da morte, ou diante dos inimigos, Deus continua sendo um bom pastor. E ele usa essa metáfora porque a nossa vida é assim. Às vezes nós somos como ovelhas, animais dóceis, indefesos e incapazes de se proteger, que precisam de um pastor. E o bom pastor é o nosso Deus. Ele faz a gente repousar, descansar.
porque Ele é um bom pastor. Também em João 10:10, Jesus promete. Jesus não apenas declara, mas promete: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio para que nós tenhamos essa felicidade que o nosso salmo começa falando. Essa vida completa, essa riqueza de vida. Uma vida plena, Jesus quer que nós tenhamos. E isso inclui também a paz, o poder descansar, sabendo que a nossa vida reside nas boas mãos de Deus. E a palavra de Deus é sim digna da tua confiança. Nessa promessa você pode sim descansar. Ali você pode depositar a tua vida e ficar tranquilo, sabendo que Deus cuida de você. Diante das coisas que a gente tem passado, muitas vezes eu fico preocupado com o futuro. Mas dali a pouco eu lembro, olha, Deus é muito bom. Eu fui perdoado por Deus. Deus ama os seus filhos e eu sou um deles. Eu posso ficar tranquilo porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. E isso vem pela fé, quando a gente se relaciona com Deus. E eu quero que você saiba nessa noite que isso também pode ser a realidade da tua vida. Porque de fato, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E talvez agora tu me pergunta: tá, Tiago, como é que eu tenho essa vida em abundância? Que Jesus promete não só uma vida protegida, cuidada por Ele, mas também uma vida eterna no céu. Bom, isso é dado a todo aquele que se arrepende dos seus pecados. E chega diante de Deus e diz: olha, Deus, me perdoa. Eu careço do teu perdão. Eu careço daquilo que tu fez na cruz. Quem faz isso pode descansar. Existe uma passagem em Romanos 8:32, que não está na projeção, mas eu vou ler ela para vocês. Aquele que não poupou nem o próprio filho, falando de Deus, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, pelos nossos pecados no caso, como não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Ora, se Deus nos ama tanto, a ponto de morrer na cruz por nós, de entregar o seu próprio filho por nós, por que Ele não cuidaria bem de nós? Porque nele nós não podemos descansar, sabendo que Ele fez tanto para que a gente pudesse se relacionar com Ele de novo? Nesse Deus você pode sim descansar, e você deve. E é nessa promessa que eu quero que você possa descansar. O meu desejo do meu coração é que você possa descansar junto de Deus, que você se relacione com Ele, mais profundamente se você já o conhece, mas também conhecê-lo se você ainda não o conhece, porque Ele é digno de confiança, Ele é um Deus bom, e Ele promete que cuidará de nós. E eu tenho provado, tenho percebido que eu posso descansar e ficar tranquilo por quem Deus é e por tudo que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer por mim. E eu tenho certeza que também é por ti, porque o amor dele é grande por ti também. Por isso eu quero deixar algumas coisas para você refletir e praticar. Eu quero que você saiba nessa noite, quero que você reflita nisso, que se você não conhece a Deus, você vai encontrar descanso junto desse Deus. E você pode começar a buscar esse encontro, esse descanso, começando um relacionamento de Deus, com esse Deus de amor. E esse relacionamento começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Se você precisar de ajuda para isso, nós estamos à disposição. Se você já vive com Deus, então eu quero que você saiba que você está sendo convidado por Deus, e não por mim, a viver o descanso nesse relacionamento profundo com Deus. E nós encontramos descanso quando nós nos relacionamos profundamente com Deus. O nosso salmo termina dizendo que Deus conhece o caminho daqueles que são justos, daqueles que se relacionam com Ele. E conhecer não é apenas de como saber como é que é. Não é isso que significa conhecer.
Conhecer aqui tem significado de uma intimidade profunda, de que Deus se coloca intimamente do lado daqueles que são justos, daqueles que aceitam o seu perdão. De que Deus é íntimo, é próximo dos caminhos aonde essas pessoas caminham, aonde elas andam. E isso, com certeza, esse conhecer é um relacionamento profundo, de proximidade. Não de só domingo à noite, ou também de live na quarta-feira à noite. E eu quero que você saiba que está sendo convidado a meditar na palavra de Deus todos os dias. Porque esse é o rio de águas correntes que não cessam, que nós temos no nosso dia a dia. É aqui que nós encontraremos descanso. Quando nós apenas... Porque muitas vezes a gente está angustiado e a gente precisa vir aqui ler de novo e lembrar mais uma vez que Deus cuida de nós. Muitas vezes eu estou preocupado e eu lembro de promessas que Deus fez sobre esse assunto, eu volto aqui, abro de novo e leio de novo. Porque eu preciso me lembrar, eu preciso ler de novo, de que está escrito aqui que Ele prometeu. Então eu posso ficar tranquilo, eu posso descansar. E isso vale para toda e qualquer situação da tua vida. Tu podes encontrar descanso junto de Deus, junto da palavra dEle. Se você não conhece essas promessas que estão aqui, eu aconselho você a prometer. Você vai sim encontrar descanso. Gostaria de, nesse momento, a gente ter um momento de oração. E eu quero te convidar para, assim como tu está, tu cruzar as tuas mãos, fechar os teus olhos, porque a gente vai falar com esse Deus que nos ama tanto. Senhor nosso Deus, obrigado que tu nos ama. Obrigado que tem uma riqueza de vida, aquele que se relaciona contigo. Deus, permite que a gente tenha essa riqueza de vida. Permita a gente ser como uma árvore plantada do teu lado, de um rio que não cessa, Deus. Permita a gente ser como uma árvore que não murcha, que não se cansa, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, mas que ainda assim também pode frutificar. Senhor Deus, tu disse que tu veio para que em ti nós encontraríamos descanso, Senhor. Teu Filho disse que veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Deus, talvez nós nos sentimos assim hoje. Por favor, Deus, traz o teu descanso para a gente. Permite a gente se relacionar contigo profundamente. Crer profundamente no teu perdão, salvação e na tua misericórdia. Mas também crer profundamente que a gente pode confiar em ti. Que a gente pode deixar as nossas preocupações, as coisas que sugam a nossa vitalidade nas tuas mãos. Nas tuas boas mãos. Nos permita a gente ter uma fé que confia e realmente descansa, Senhor. Tantas vezes é tão difícil. E tu conheces as dificuldades, os problemas, talvez a ausência de vitalidade da vida de cada um que está diante de ti orando agora junto comigo. Deus, eu te peço, renova as nossas forças e permita-nos, cada um de nós, descansar em ti, Senhor. Cuida, ó Pai, da gente e nos dê sabedoria no nosso trabalho. Cuida da nossa situação financeira. Também cuida da nossa saúde, Senhor, nesse tempo de pandemia. E tudo mais, Senhor, daquilo que nós necessitamos. Também nós queremos orar nas palavras do Teu Filho Jesus, assim como Ele nos ensinou a orar, dizendo todos juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor, o nosso Deus, que é um Deus muito bom, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti e te perdoe os pecados, que nele tu possa descansar,
que diante dele tu possa deixar as tuas dificuldades e que ele te dê da sua paz. Amém. O nosso Deus, gente, é um Deus muito bom. E nós podemos observar isso no texto que nós lemos hoje. E porque o nosso Deus é um Deus tão bom, e porque nesse Deus a gente pode descansar, o nosso grupo de louvor separou uma música e fez um trabalho muito especial para louvar o nome desse Deus, mas também para falar do descanso que eles encontraram nesse Deus. E esse vídeo, feito com tanto carinho, com tanto trabalho, vai ser mostrado para vocês agora. Confere só. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mas quando a gente passa por momentos difíceis, mesmo nos tempos complicados e pesados que às vezes a gente vive, Ele sempre continua sendo bom. Ele sempre continua sendo Deus. Essa é a certeza que sempre nos faz descansar. Queria convidar você novamente para a gente ter uma palavra de oração, colocando algumas pessoas bem especiais também nas mãos de Deus. Senhor Jesus, nos conduz para dentro dessa semana, Senhor. Nos dá da Tua sabedoria nos dilemas que nós tivermos. Alivia o nosso coração e a nossa alma, Senhor, e nos traz da Tua paz. Nos conduz sempre, Senhor, conforme a Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, muito pela recuperação do Cristiano e da Fernanda Leuque. Muito obrigado, Senhor, que Tu tens guardado eles nesses dias difíceis, de problemas de saúde. E nós te agradecemos muito, Senhor,
pela recuperação deles. Também, Deus, adiante te pedimos pela saúde do senhor Daireng, nosso prefeito, Senhor, que tu estejas cuidando dele, restaurando a saúde dele, Senhor, amparando e fortalecendo a dona Arlene e toda a sua família. Também, ó Deus, que tu estejas abençoando e conduzindo a família Biasi, abençoa, Senhor, também a recuperação da Cláudia, a recuperação do acidente, Senhor, abençoa o pós-operatório, cuida deles todos, Senhor. Todos mais que sofrem, Senhor, também queremos incluir nas tuas mãos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que passaram por perdas, que tu estejas, Senhor, abençoando, conduzindo e fortalecendo. Em teu nome, amém. Fica conectado com a gente só mais um instantinho para nós passarmos alguns avisos que são realmente muito importantes. Primeiro, nós sempre lembramos que nós temos alguns grupos de convívio que agora nessa época de pandemia funcionam online aqui na Meu, que você pode participar deles a partir do seu computador, a partir do seu celular, e esses grupos são grandes instrumentos de Deus para deixar a nossa vida mais leve. Quer participar de um? Faça sua inscrição através do nosso contato de WhatsApp, tá bom? Também na quarta-feira nós vamos ter a continuação do curso Faço Parte. É um curso especial para você conhecer melhor a nossa comunidade, quem é a MEUC, quem nós somos, o que nós fazemos, como fazemos, mas também para você conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida. Quarta-feira, 8 horas, conecta com a gente, que o encontro vai ser muito especial. Aliás, nessa quarta, nós vamos explicar bem certinho sobre a nossa comunidade, como ela funciona e o que ela faz, tá bom? Então, não perca. E no domingo que vem, faz bem encontrar propósito na vida. Pessoal, se existe algo que tem deixado corações e vidas pesados, são pessoas que vivem sem uma clara noção de propósito. Isso é, na minha opinião, talvez de todos os temas que a gente viu aqui, um dos que mais deixa a nossa vida pesada. E eu estou preparando, lendo e estou fazendo descobertas incríveis sobre isso, e nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. Vai ser um encontro realmente muito especial para que a sua vida e o seu coração se tornem mais leve, tá bom? Então faz bem encontrar propósito na vida. Também lembro que se você deseja receber os nossos temas pelo WhatsApp, por favor, entre em contato com a gente coloca você numa lista de transmissão, você não vai receber muitos do WhatsApp, vai ser muito tranquilo, vai receber direto para você, não vai ser nenhum grupo, e assim você também fica por dentro dos nossos temas e fica em contato direto conosco, tá bom? A Bíblia nos incentiva a sermos gratos a Deus, em todo tempo sempre sermos gratos. E essa gratidão, ela não deve se manifestar só nas nossas palavras, mas também em ofertas. A Bíblia fala disso. Se você quer dedicar sua oferta de gratidão a Deus, aqui na nossa comunidade, você pode fazer isso através de depósito nos dados que estão na sua tela. E falando em ofertas, hoje a Mirna está aqui com a gente e ela vai então trazer alguns dados aqui do caixa para nós conversarmos nessa noite. Boa noite a todos. Eu realmente espero que todos estejam bem. Hoje eu vim então trazer o relatório financeiro do nosso distrito referente ao mês de junho. Nós iniciamos o mês de junho com um saldo de R$ 1.670,49 e terminamos o mês com um saldo de R$ 946,28. Tivemos uma entrada de R$ 7.055,46 e uma despesa de R$ 7.769,67. Então, esse mês, as nossas despesas superaram as nossas entradas. Então, tivemos menos doações do que a gente teve de despesas. A gente vem agradecer a cada um que está contribuindo, pedir continue contribuindo com a nossa comunidade, que é assim que a gente consegue manter o trabalho. É assim, através das ofertas voluntárias de cada um, que a gente consegue, através do nosso distrito aqui da Meu, que levar a palavra de Deus às outras pessoas. Então, contribua. Se você se sente parte dessa comunidade, se você sente que Deus está transformando a tua vida através daquilo que você está ouvindo aqui, contribua com o nosso distrito para que a gente possa sempre trazer a palavra de Deus a mais pessoas.
Assim, agradeço a todos. Também tenham uma boa noite. Uma boa noite a todos, então. Uma abençoada semana. Que Deus te abençoe ricamente. Grande abraço para vocês. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei